Respire, só por um instante. Se a sua mente anda cansada, não é porque você é fraco. É porque, por muito tempo, você tentou controlar coisas que não pertencem a você. E isso esgota. Hoje, você vai aprender um método estoico simples para parar de sofrer com o que você não controla e recuperar paz sem precisar que a vida melhore primeiro. Se esse conteúdo te ajuda, se inscreva no canal. Aqui, a ideia é te devolver calma com prática, não com promessa vazia. Agora, vamos começar. Imagine que a sua mente é como uma mão fechada. Quando você tenta segurar o mundo, pessoas, resultados, respostas, garantias, essa mão fica tensa, dói. E quanto mais você aperta, mais sente que está perdendo. O estoicismo não te ensina a vencer o mundo. Ele te ensina a parar de brigar com o impossível e a ficar forte no único lugar em que força realmente muda algo, dentro de você. A maior parte do sofrimento humano não nasce do que acontece. Nasce do atrito interno entre o que é e o que eu queria que fosse. Você queria que aquela pessoa fosse diferente. Você queria que o passado não tivesse acontecido. Você queria que o futuro viesse com garantias. Você queria que o seu esforço fosse recompensado. Você queria que o mundo fosse justo. E enquanto você exige que o mundo te entregue isso, a mente não descansa. Ela vigia, ela prevê, ela tenta adivinhar, ela tenta evitar, ela tenta se proteger. E esse tentar vira ansiedade. O estoico olha para isso e faz uma pergunta que corta a névoa. Isso depende de mim? Parece simples, mas essa pergunta separa a vida em dois continentes. De um lado, o que depende de você. Do outro, o que não depende. E a paz começa quando você para de morar no segundo lado. Então vamos deixar isso claro do jeito mais prático possível. O que depende de você? Depende de você. O que você escolhe fazer, o que você escolhe pensar, o significado que você dá ao que acontece, a maneira como você responde, as suas atitudes, os seus valores, a sua disciplina, os limites que você coloca, a coragem de dizer não, a coragem de continuar. O que não depende de você? Não depende o comportamento dos outros, a opinião alheia, o tempo das coisas, o passado, o acaso, os resultados finais, o sim ou não de alguém. O que alguém sente, o que alguém entende, o humor do mundo. E aqui está o problema. A maioria das pessoas tenta construir paz em cima do que não depende delas. Elas dizem, por dentro, eu só vou ficar bem quando... Eu só vou ter paz se... Eu só vou conseguir respirar quando... E colocam a paz na mão do mundo. Só que o mundo não assina contrato. O mundo muda. As pessoas mudam. A vida muda. Então o estoico faz o oposto. Ele coloca a paz na única coisa que ele pode governar. A própria mente e as próprias ações. Agora, para aplicar isso no mundo real sem virar um frio ou um passivo, vamos usar 3 caixas. Controle, influência, fora do alcance. Essa divisão é poderosa porque evita 2 erros. Evita você tentar controlar o impossível e evita você desistir de agir. Primeiro, vamos fazer uma pequena prática. Pense em uma coisa que está te consumindo ultimamente. Uma coisa que você sente no peito quando lembra. Pode ser uma conversa pendente, um término, uma pessoa que mudou com você, um problema de dinheiro, uma insegurança, uma decisão que depende de terceiros, um medo do futuro, uma injustiça que você não engoliu, um arrependimento. Escolha uma só e agora nomeie a emoção principal disso, sem drama, sem história longa, só o nome: raiva, medo, tristeza, ansiedade, culpa, carência, vergonha, impotência. Nomear é o primeiro passo para parar de ser engolido. Porque quando você não nomeia, você vira a emoção. E quando você nomeia, você observa a emoção. Agora vem a pergunta que separa a mente. Isso depende 100% de mim? Se a resposta for não, então parte disso já está fora do seu controle. E se parte já está fora do seu controle, insistir em controlar vira sofrimento. Então agora você vai colocar essa situação nas 3 caixas. Primeira caixa:
Controle. O que dentro dessa situação está sob o seu controle direto? Não é o resultado. Não é o que o outro vai fazer. Não é o que o tempo vai trazer. Controle é ação e escolha. Exemplos. Eu controlo a maneira como eu falo. Eu controlo o que eu aceito. Eu controlo o que eu faço hoje. Eu controlo como eu organizo meu dia. Eu controlo se eu vou mandar uma mensagem clara ou implorar. Eu controlo se eu vou me humilhar ou me respeitar. Eu controlo se eu vou ficar ruminando ou voltar para o presente. Eu controlo se eu vou praticar disciplina ou me abandonar. Segunda caixa, influência. O que você não controla, mas consegue influenciar com ações consistentes. Influência é o território do talvez. Você pode melhorar suas chances, criar condições, abrir portas, construir confiança, aprender, crescer, se preparar. Mas você não garante o resultado. Exemplos. Eu posso influenciar minha saúde com hábitos. Eu posso influenciar minha carreira com estudo e consistência. Eu posso influenciar uma relação com conversa honesta. Eu posso influenciar meu dinheiro com organização e escolhas melhores. Terceira caixa, fora do alcance. O que não está nas suas mãos mesmo que doa. Aqui entram o passado, o tempo, a reação das pessoas, a opinião alheia, as decisões do outro, o que já foi dito, o que já foi feito, o acaso. Essa é a caixa onde a mente mais sofre, porque é a caixa onde a mente mais exige. Mas aqui está a virada estoica. Você não precisa gostar do que está fora do seu alcance. Você só precisa parar de se destruir, tentando mudar isso com força bruta. Agora, pause um segundo. Perceba o que acontece só de colocar as coisas em caixas. O caos vira mapa. E quando a mente tem mapa, ela acalma. O sofrimento piora quando tudo parece um bloco único, sem saída. Mas quando você separa, você volta a respirar. Agora vem uma troca de linguagem que muda a sua vida. A mente ansiosa fala assim: precisa dar certo, precisa ser do meu jeito. Eles precisam entender, ele precisa voltar. Isso não pode acontecer. Eu não posso perder. Eu não posso falhar. O estoico fala diferente. Eu vou fazer a minha parte com dignidade. Eu vou agir com clareza. Eu vou escolher o que é certo. Eu vou aceitar o que não depende de mim. Eu vou parar de implorar por controle. Eu não controlo o mundo. Eu controlo a minha conduta. E isso não é resignação. É liberdade. Porque quando você para de exigir controle, você ganha energia para agir. Agora faça uma coisa comigo. Repita mentalmente, devagar. Eu controlo minhas ações. Eu solto os resultados. De novo. Eu controlo minhas ações. Eu solto os resultados. E agora, a frase que sela o método. Meu dever é tentar com virtude, não é garantir. A ansiedade quer garantia. A paz quer direção. A ansiedade quer certeza. A paz quer presença. O estoicismo te dá presença. Agora vem o passo mais importante e mais esquecido. Ação mínima. Muita gente assiste vídeos assim, sente um alívio e depois volta para a vida do mesmo jeito. O estoicismo não é para sentir, é para praticar. Então escolha uma ação mínima de 5 minutos agora, que esteja na caixa do controle. 5 minutos. Algo tão simples que não dá para negociar. Exemplos. Se seu problema é uma pessoa, você pode escrever uma mensagem curta, clara e respeitosa, sem cobrança, sem drama, e depois parar de checar o celular como se sua vida dependesse disso. Você pode decidir um limite. Você pode decidir não discutir quando a conversa vira humilhação. Você pode decidir não implorar. Se seu problema é dinheiro, você pode abrir uma nota e listar 3 números. Quanto entra, quanto sai, qual a primeira dívida a atacar. Sem resolver tudo. Só clarear. Se seu problema é futuro, você pode escrever o próximo passo que depende de você. Só um. Depois você executa esse passo hoje por 5 minutos. Se seu problema é ansiedade, você pode levantar e caminhar por alguns minutos. Você pode beber água devagar. Você pode respirar contando. Você pode voltar para o corpo.
Porque a mente agitada é, muitas vezes, um corpo agitado. Se seu problema é culpa, você pode escrever a lição, não o castigo, a lição, e escolher um ato pequeno de reparo. Pedir perdão, ajustar uma atitude, cortar um hábito. Escolha uma ação mínima e faça hoje, agora. Vamos para a parte mais delicada. Às vezes, a dor não está em controlar o mundo, está em aceitar que você não controla o que alguém sente por você. E isso machuca, porque o ego quer ser escolhido, o ego quer ser compreendido, o ego quer ser reconhecido. Mas o estoicismo é um caminho de maturidade emocional. Ele diz: se alguém me ama, ótimo. Se alguém não me ama, eu continuo sendo responsável pela minha dignidade. Ele diz: se me elogiam, eu sigo humilde. Se me criticam, eu sigo firme. Ele diz: se a vida facilita, eu agradeço. Se a vida aperta, eu aprendo. Isso é ser inabalável, não por não sentir, mas por não se abandonar. E aqui entra um erro que faz as pessoas sofrerem por anos. Elas confundem aceitar com aprovar. Aceitar não é dizer, isso é bom. Aceitar é dizer, isso é real. E enquanto você nega a realidade, você luta contra ela. E lutar contra a realidade é uma guerra que você nunca vence. Você só se cansa. Então o método estoico é esse: ver com clareza, separar em caixas, agir no controle, influenciar com constância, soltar o resto e repetir. Porque paz não é um evento, é um treino. Agora deixa eu te dar um exemplo mental simples. Imagine que a vida é como um rio. Você pode controlar a forma do rio? Não. Mas você pode controlar o modo como você atravessa. Você pode controlar se vai entrar em pânico. Você pode controlar se vai nadar com inteligência. Você pode controlar se vai gastar energia brigando com a corrente ou se vai buscar a margem. O rio vai seguir. A questão é, você vai se destruir ou vai atravessar com presença? Agora um aviso amoroso, mas firme. Se você está sofrendo com algo que não controla, e você sabe disso, e mesmo assim continua alimentando, repetindo, stalkeando, revivendo, cobrando, implorando, imaginando, criando cenários, então no fundo, você não está buscando paz. Você está buscando controle disfarçado. E a mente faz isso porque controle dá sensação de segurança, mesmo que falsa. O estoicismo corta esse vício. Ele diz: segurança não é controlar tudo. Segurança é confiar na sua capacidade de responder. E isso muda o jogo, porque quando você confia na sua resposta, o mundo para de te ameaçar o tempo todo. Você começa a viver. Agora, para fechar, faça mais uma prática curta. Pense naquela situação de novo e diga por dentro: eu aceito que isso não está no meu controle. Agora diga: eu escolho o que eu vou fazer com isso. Tá, finalize. Eu não vou pagar com minha paz por algo que não posso comandar. Repita devagar e sinta como o corpo reage quando a mente para de exigir o impossível. A vida pode continuar incerta, mas você pode continuar inteiro. E isso é o que o estoicismo te devolve: inteireza, dignidade, presença. Agora, se você quer transformar isso em hábito, use esse ritual por 7 dias. Todo dia, uma vez, pergunte: o que eu estou tentando controlar hoje? Em qual caixa isso entra? Qual ação mínima depende de mim? O que eu vou soltar agora? E aí você executa uma ação, pequena, mas real. Porque o que muda a vida não é a ideia grande, é a prática pequena repetida. Se esse vídeo te trouxe calma, comenta paz agora. Não para me agradar, mas para registrar, para você mesmo, a escolha. E se você ficar por aqui no próximo conteúdo, a prática será como não reagir quando alguém te provoca e como o silêncio estoico devolve seu poder. Por enquanto, respire, solte os ombros e lembre: você não precisa controlar o mundo para ter paz. Você só precisa controlar o que é seu e soltar o resto.